E o que é o Hezbollah? Que é esse grupo terrorista que tanto preocupa a região de Israel. É um grupo político e armado, xiita do Líbano, que atua ao mesmo tempo dentro do sistema político, com bancada e influência no Estado e fora dele, com um braço militar próprio. Ele surgiu em 1982, no contexto da Guerra Civil Libanesa e da ocupação israelense, e tem apoio histórico do Irã. O Hezbollah e o Irã são muito próximos. O Irã é tido como um grande financiador do Hezbollah há anos. Hoje, o grupo tem base forte no sul do Líbano, em áreas de Beirute e no leste do país, especialmente no Vale do Bekaa. O Hezbollah é considerado um dos grupos armados não estatais mais bem armados do mundo, com um grande arsenal de foguetes e de mísseis. No cenário internacional, é classificado como uma organização terrorista por países como os Estados Unidos, claro, e na União Europeia, a designação formal atinge o braço militar. Renato Machado, volta para cá, vem conversar comigo, explica para quem está nos acompanhando o que é essa ofensiva de Israel ao Líbano, porque eu já expliquei, né? É sempre uma área sensível onde, às vezes, você tem pequenos conflitos armados, mas explica o que essa ofensiva de Israel ao Líbano significa neste momento, o que ela significa para a ampliação dessa guerra, para o aumento dessa sensibilidade. Olha, Raquel, eu acho que o principal significado dela é que Israel abre uma nova frente. E isso, para um exército que está ocupado com um outro objetivo, isso sempre é um prejuízo. Mas a gente só precisa levar em conta que o Hezbollah é uma organização que já existe há décadas, como você bem falou. Ela tem um braço político muito forte, ela faz muitos serviços sociais. E principalmente durante a vigência do acordo nuclear com o Irã, quando o Irã tinha mais recursos, o Irã abasteceu muito o Hezbollah, então ele cresceu muito politicamente, justamente porque ele atende essa camada da população mais vulnerável, com serviços sociais, com serviços assistenciais, que não eram proporcionados pelo Estado. Só que o Israel, depois que o Irã começou a sofrer prejuízos econômicos das sanções impostas pelos Estados Unidos, com a saída de Trump do acordo nuclear, o Hezbollah foi perdendo seu poderio econômico e um pouco militar. E então teve a guerra em 2024, na qual o Israel saiu grande vencedor, derrotou o Hezbollah, impôs uma dura derrota, e sendo que o principal simbolismo dessa guerra foi a morte do Sheikh Hassan Nasrallah, que era o principal líder religioso e político do Hezbollah. Então, o Hezbollah de hoje, ele não é o Hezbollah que era antigamente. Ele tem uma força muito limitada, ele já havia sido derrotado por Israel, e agora ele não tem um poderio para enfrentar o exército israelense. Mas é uma ação diversionista. É uma ação diversionista justamente para Israel precisar combater em uma outra frente. Por isso que Israel está enviando militares para a região da fronteira, às vezes entrando em território libanês, para garantir a segurança da sua população que fica perto da fronteira. Só que o risco também é de um conflito interno, ou de distúrbios internos dentro do Hezbollah, porque o Hezbollah ele não é o exército oficial, existe as forças armadas oficiais do governo, e o governo hoje baniu todas as atividades militares do Hezbollah. Só que o Hezbollah não vai obedecer. O Hezbollah ele obedece a Teherã. Então, a gente corre o risco, além de Israel abrir uma nova frente de combate que vai provocar instabilidade na região, a gente corre o risco de ter uma convulsão interna dentro do Líbano. Renato, deixa eu aproveitar para te fazer uma outra pergunta. A questão de Israel, especificamente, o Netanyahu, ele estava bem desgastado com a guerra em Gaza. Durante muito tempo, ele teve um apoio interno muito forte para aquela guerra, mas teve a questão dos reféns, a dificuldade de recuperar os reféns. Ele começou a ter um desgaste político interno e ele está enfrentando eleições, se não me engano, no final do ano. O que essa nova frente de batalha contra o Irã, agora contra o Líbano, significa para Netanyahu?
tudo é política envolvida, né? Não é só aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, também em Israel. Ele está ganhando um fôlego? E além disso, além dessas questões que você citou, a gente precisa lembrar que ele é alvo de denúncias de corrupção, né? Ele está respondendo a denúncias de corrupção. Até teve aquele episódio recente de que o Donald Trump pediu ao presidente de Israel, né, aquele sistema que divide entre presidente e primeiro-ministro, pediu ao presidente de Israel que perdoasse Netanyahu como uma garantia, como um habeas corpus, desse um perdão antecipado a Benjamin Netanyahu. Então, tem mais essa acusação contra Netanyahu, tem mais essa situação. E, claro, ele usa as Forças Armadas, usa para atingir seus objetivos políticos internos, para unificar, e politicamente ele agora praticamente não tem oposição, a oposição é muito fraca depois que ele fez alianças, principalmente com a extrema-direita. O ministro da Fazenda, o ministro da Economia, dependendo da terminologia usada, mas responsável pela economia do país, é uma pessoa de extrema-direita que já falou que tem que enterrar a solução de 2 estados com a Palestina. Então, e a gente vê isso na população. A gente entrevistou ao longo do fim de semana, ontem e hoje, aqui no SBT News, várias pessoas que estão em Israel, que para contar um pouco do drama vivido, de que tem que ir para bunker, que as sirenes estão o tempo todo. Mas quando a gente entrava na questão política, o governo está certo, era unânime as respostas que sim, era unânime, porque o conflito, ele cria esse fenômeno, né, que na diplomacia e nas relações internacionais se fala de rally around the flag, as pessoas se unem em torno da bandeira para atingir seus objetivos. Então, internamente, ele lucra bastante. E ele tem o intuito de se tornar o líder que deu segurança para o Estado de Israel, que aumentou a extensão do Estado de Israel, que seja pela Palestina, seja por outras regiões, e que acabou com as ameaças, que acabou com todos os inimigos de Israel. Ele tem essa intenção de entrar para a história como essa figura importante, que eliminou as ameaças e que aumentou o território. Eu li esse fim de semana um artigo do líder da oposição de Israel apoiando o ataque contra o Irã. Exatamente isso que você disse, de se juntar em torno da bandeira. Então, assim, para vocês que estão em casa, nós como analistas políticos e internacionais, também a gente tem que olhar isso, porque a guerra é muito dura, porque tem todo o conflito humano e a morte de pessoas, mas tem todo um cálculo político dos líderes que estão ali fazendo a tomada de decisão. E esse cálculo inclui popularidade, inclui eleições.